Olá, meu nome é Kellen, sou enfermeira, mestre em psicologia dos processos psicossociais em saúde e educação e atuo há 6 anos na área. Nesse quinto vídeo, eu vou abordar um pouquinho sobre os produtos que a gente mais utiliza e o mecanismo de ação. Vamos começar então pelo AGE, ou olhinho, os ácidos graxos essenciais. Ele pode ser utilizado em pele íntegra para prevenção de úlcera por pressão, prevenção de lesões vasculogênicas, como úlcera venosa, úlcera arterial, pé diabético, e utilizado também nas bordas das lesões para prevenir o aumento da dimensão dessas lesões e também nas feridas abertas. Ele promove a quimiotaxia e a angiogênese, então ele favorece, ele acelera esse processo de cicatrização. É composto basicamente de ácidos graxos essenciais e vitamina E. Ele aumenta a elasticidade da pele, melhora a resistência e o tecido de granulação fica mais vivo, vermelho, brilhante. Normalmente os pacientes relatam um alívio da dor quando é utilizado nas feridas abertas. A sua contraindicação são em feridas cirúrgicas, porque aí acaba por manter o meio úmido, e uma incisão cirúrgica, o melhor é manter ela limpa e seca. E também não é indicado em feridas com infecção, justamente por manter também o meio úmido e favorecer então a proliferação de micro-organismos. Claro, o AGE é uma das coberturas que a gente tem como coringa. Então, no caso, não é o mais indicado, mas se eu não souber o que utilizar em uma ferida crônica, o mais indicado é utilizar o AGE, ao invés de apenas colocar uma gase e fechar esse curativo. Outra opção que nós temos é o hidrogel. O hidrogel ele é composto basicamente por água, ele também mantém o meio úmido, indicado para feridas cavitárias, então ele preenche cavidades, no caso de uma deiscência ou no caso de uma lesão por pressão em estágio 3, em estágio 4. É contraindicado também em feridas infectadas e feridas cirúrgicas. E aí promove o desbridamento autolítico. Como mantém o meio úmido, o próprio organismo consegue realizar a fagocitose e fazer a digestão enzimática. Nós temos também a colagenase, que é uma enzima que desbrida o colágeno, ou seja, acaba desbridando, fazendo a digestão enzimática de esfacelo, que é a necrose liquefeita, também de necrose coagulativa, que é a escara. Porém, mais indicado para tecidos com esfacelo, ele é indicado utilizar com a gase úmida. Então, não adianta eu colocar a colagenase na gase e ir diretamente na ferida, eu tenho que umedecer com soro fisiológico. Para ela poder ter essa ação enzimática, tem que ser no meio úmido. E é indicada em feridas cirúrgicas, incisão cirúrgica, lesões infectadas e tecido de granulação. Claro, de acordo com o fabricante, sua indicação é ampla, porém no tecido de granulação acaba por macerar e prejudicar a cicatrização. Outra cobertura é a sulfadiazina de prata, indicada para queimaduras, síndrome de Fournier, síndrome de Stevens-Johnson. Ela contém prata e a prata é um antimicrobiano tópico, que vai estar rompendo a membrana celular das bactérias, então ela acaba por proteger os pacientes queimados que não têm a pele, que é nossa barreira de proteção contra o meio externo. No caso de síndrome de Stevens-Johnson, é uma reação alérgica forte, o paciente perde praticamente boa parte do tecido epitelial e a sulfadiazina ela vai atuar assim como nos pacientes queimados. Na síndrome de Fournier, após a realização da cirurgia, permanece tecido de granulação, normalmente, e a sulfadiazina de prata é uma das coberturas mais utilizadas. Como exemplo do tratamento de queimaduras, eu trouxe as fotos de uma paciente que durante a graduação ainda, eu e mais alguns estudantes de graduação realizamos o curativo dela. Era uma paciente com 66 anos, portadora de labirintite, esquizofrenia, morava sozinha em um bairro carente. Ela não tinha nem alimentação, nem suporte nutricional adequado, e ela foi esquentar água para tomar banho.
Durante esse processo de aquecimento, ela não verificou a temperatura da água e quando ela foi tomar banho, ela acabou despejando essa água, estava muito quente e ela apresentou queimaduras de primeiro e segundo grau, em 15% do corpo foi atingido. Houve queimaduras no membro superior direito, membro inferior esquerdo, região sacral, região posterior do tórax. E quando a gente chegou na casa dela, ela estava deitada, tinha ingerido comprimidos de diazepam do mês inteiro em um dia para aliviar a dor e estava envolta por faixas. A gente começou a realizar os curativos. Esse daqui é um dos braços. Lavava com soro fisiológico. Essa aqui é uma das pernas. E aplicava sulfadiazina de prata. Em 4 semanas, houve epitelização dessa área de queimadura. E aí a gente continuou utilizando o AGE, o Dersane. Bom, além da sulfadiazina de prata, outro antimicrobiano é o carvão ativado com prata. O carvão ativado ele vem envolto em um não tecido que não pode ser cortado nem aberto e aquele pozinho preto do carvão não pode ser depositado diretamente na ferida, tem que ser o curativo fechado. Ele vai estar absorvendo o exudato, puxando o exudato para dentro dessa placa e adsorvendo as bactérias anaeróbicas responsáveis pelo odor fétido. Então, o carvão ele vai atuar tanto na redução do odor quanto na redução do exudato. E a prata, a 1%, vai estar tendo essa ação antimicrobiana, assim como a sulfadiazina de prata. É indicado para feridas cavitárias, muito exudativas, feridas colonizadas, infectadas com odor fétido. Uma outra cobertura que a gente tem, que é indicado para ferida exudativa, não retira o odor, é o alginato de cálcio e sódio. Ele atua basicamente por troca iônica. É um composto de algas marinhas, em que é uma plaquinha parecendo um algodão. Ela pode permanecer por até 72 horas, assim como o carvão ativado. Mas eu indico a troca de curativo a cada 24 horas para avaliar a lesão. E a sua composição é de cálcio e sódio. E aí essa placa se transforma num gel, mantém o meio úmido, porém retira o excesso de exudato. Então, para manter o meio úmido, a gente tem principalmente o AGE e o hidrogel. A sulfadiazina de prata também pode ser utilizada. Para retirar exudato, tem o carvão e o alginato. Para promover o desbridamento químico, a gente tem a colagenase e a papaina 10%. A papaina, em diferentes concentrações, ela é indicada para diferentes tipos de tecido. A 10% ela vai promover o desbridamento enzimático. De 2 a 4% é indicado também para tecido de granulação, favorece a formação de tecido de granulação. Entre 6 a 8% para tecido de esfacelo, ele retira, ele faz o desbridamento enzimático da necrose liquefeita. E a 10% para necrose coagulativa, para escara. A placa de hidrocoloide ela é formada por uma camada de poliuretano e por carboximetilcelulose, que vai estar mantendo o meio úmido. De acordo com o fabricante, ela pode ser utilizada tanto em feridas abertas quanto para prevenção de lesões por pressão, em úlceras vasculogênicas. Bom, de acordo assim, com a minha experiência, eu pude perceber que o seu uso em lesão por pressão, na verdade, a lesão acaba se tornando cavitária, porque favorece a epitelização, então as margens se aproximam, porém ela continua funda. Então ela não consegue fazer cicatrização de dentro para fora, do leito para as margens. Porém, em úlceras vasculogênicas, o resultado foi bem positivo, com uma cicatrização rápida, foi realizado troca a cada 3 dias, teve alguns casos de paciente com cicatrização total, utilizando a placa de hidrocoloide. Ela é contraindicada para feridas com muito exudato e feridas infectadas. Bom, foi abordado sobre os tipos de cobertura, os produtos que a gente tem disponível aqui no município, o seu mecanismo de ação e contraindicações. Claro, avaliação crítica novamente é muito importante. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigada!